2 Coríntios, capítulo 5. Se você conhecer bem o texto, você vai perceber que Paulo começa falando sobre a certeza do céu. Ele começa dizendo assim, sabemos. Ele não fala achamos. Ele não fala supomos. Ele não fala nem mesmo queremos. Ele começa com uma afirmação categórica de certeza. Sabemos que quando a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, teremos da parte de Deus uma casa eterna, não feita por mãos humanas, nos céus. E ele vai discorrendo sobre esse assunto. Quando chega no verso 10, ele diz, porque importa, porque é necessário, porque é imprescindível que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Meus irmãos, o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que todos os crentes passarão por um local chamado Tribunal de Cristo. Vamos entender um pouco isso? Existe o julgamento final, que é chamado de trono branco, que será no final de todas as coisas, depois do milênio. Aquele julgamento final é só para ímpio. O crente não estará julgado naquele momento, porque ali é um julgamento para condenação. Quem conhece um pouco Apocalipse 20, percebe que ali só fala de inferno. Mas antes do tribunal do trono branco, a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. Enquanto que o trono branco é apenas ímpio, e será no final de todas as coisas, o tribunal de Cristo é apenas salvos. E será assim que houver o arrebatamento. Então, quando acontecer o arrebatamento, os crentes estarão no tribunal de Cristo, enquanto que na terra haverá tribulação. Mas como é que será o tribunal de Cristo? Meus irmãos, nós precisamos ter essa expectativa. Precisamos ter esse desejo de um dia estar diante do Senhor. Essa expressão tribunal de Cristo, no grego, é uma palavra chamada bema. O que acontece? Naquela época, havia dois tipos de jogos atléticos. Um deles foi revivido no século passado, que são os Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos daquela época foram revividos recentemente, há cerca de 130 anos, mais ou menos. Só que lá em Corinto, havia os Jogos Istmicos. Havia jogos atléticos chamados Jogos Istmicos. E quando o atleta competia, no final, ele comparecia diante de um bema, de um local para recompensamento. Jesus usou a expressão galardão, recompensa. Então, o que acontece? Vamos lembrar aqui um pouco dos Jogos Olímpicos. Várias pessoas vão participar de uma competição atlética. Imagina a maratona. São cerca de 200 nações no mundo, né? Então, vamos imaginar cerca de 200 atletas. Os 200 correram. Os 200 se esforçaram. Os 200 treinaram o ano inteiro para participar daquele evento. Quando chega no final, quantos vão estar no pódio? 3. 200 competiram, mas apenas 3 estarão no pódio. Naquela época, hoje, vai para o pódio para receber uma medalha. Naquela época, ia para receber uma coroa. Isso é interessante, gente, como a Bíblia é rica sobre esse assunto. Vamos entender, então? Você percebeu que aí diz que é para receber o bem ou o mal? Essa palavra mal é a palavra faulos, no grego. E eu não quero cansá-los com termos gregos. É só para a gente entender. O faulos ali não é um mal punitivo. É um mal de inutilidade. Vamos entender, então? Pensa, você passou o ano inteiro treinando.
Você passou o ano inteiro se esforçando. Aí, quando você vai correr, você não consegue chegar ao pódio. Todo o seu esforço se tornou o quê? Inútil. Percebeu o mal aí? Então, olha, você viveu uma vida cristã que para a eternidade foi inútil. Não é que você vai ser castigado. Não é que você vai receber um castigo, um cascudo. Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para o povo de Deus. Mas aí, foi inútil. Dá um exemplo mais próximo da gente. O Enem que aconteceu há 15 dias. A pessoa fez cursinho o ano inteiro. A pessoa se esforçou o ano inteiro. A pessoa abriu mão do seu esporte, abriu mão do seu hobby, a pessoa abriu mão da sua série, só para estudar para o Enem. E de repente saiu o resultado, e se você não teve uma boa pontuação, todo o seu esforço foi o quê? Inútil, foi faulos, essa expressão mal. Então não é castigo, não é cascudo. Eu me lembro que no passado as pessoas achavam que naquele momento teria um telão mostrando tudo de errado que você fez, para você passar uma vergonha tremenda na frente dos outros. Não, meus irmãos, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos então entender isso? Abre sua Bíblia aí, a gente vai usar bastante a Bíblia agora de manhã. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3 diz assim, a partir do verso 11. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós já temos esse fundamento. Qual é o nosso alicerce? Qual é a nossa rocha? Qual é a nossa base? Jesus Cristo. É sobre esta pedra que a igreja do Senhor foi edificada. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor. Mas o que o texto continua dizendo? Verso 12. Verso 11, ninguém pode colocar outro fundamento. Verso 12. Se alguém sobre este fundamento construir um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Está vendo aí materiais de valor? Continua lendo o texto. Feno, madeira ou palha. Está vendo aí material sem valor? Então, olha, o fundamento é Cristo, não tem outro fundamento. Todo aquele que é salvo só tem um fundamento, que é Cristo. Mas a partir da sua salvação, você pode construir a sua vida cristã com algo valioso, ouro, prata, pedras preciosas. Ou você pode construir a sua vida cristã com coisas perecíveis, inúteis, madeira, feno, palha. Meus irmãos, vejam como a Bíblia é prática. Não tem pessoas que levam uma vida cristã, como é que a gente pode dizer? De excelência, de qualidade, de compromisso. Já não tem pessoas que levam uma vida cristã, como é que a gente pode dizer? Já viu a expressão meia boca? Não tem gente que leva uma vida cristã desse jeito? Uma vida cristã parece que está empurrando com a barriga. Faz uma autoanálise. Como é que está sendo a sua caminhada? Você está colocando ouro, prata, pedra preciosa? Ou está vivendo uma vida cristã de madeira, palha e feno? Um dia você estará diante de Cristo. E naquele dia será julgado tudo o que você fez na sua caminhada cristã. Observa, por favor, o verso 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, aquele dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Fogo na Bíblia é símbolo de juízo, é símbolo de julgamento. Você pega o ouro e você então faz o ouro passar pelo fogo. O que acontece com o ouro? Ele fica purificado. Você pega a prata e faz a prata passar pelo fogo. O que acontece com a prata? Fica purificada. Você pega uma pedra preciosa, um diamante, e faz o diamante passar pelo fogo. O que acontece com o diamante?
fica purificado. Ora, esse mesmo fogo, você faz com que a madeira, o feno e a palha passem por esse fogo. O que vai acontecer com a madeira, com o feno e com a palha? Cinza. Percebeu aí? Ora, você está competindo. Você está naquela carreira dos jogos rítmicos ou dos jogos olímpicos. Você se esforçou. Mas se não foi algo que realmente teve excelência, vai ser faulos, vai virar cinza, vai ser inútil para a eternidade. Mas se é algo que realmente teve excelência, se foi ouro, prata, pedra preciosa, ora será purificado diante desse juízo. Meus irmãos, o fogo será o mesmo sobre os dois. Já viu uma expressão, eu gosto muito de expressões regionais, pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Percebe? Não tem acepção. O mesmo fogo para ouro, pedra preciosa e prata, é o fogo para madeira, feno e palha. O que vai fazer diferença não é a intensidade do fogo, vai ser a excelência do material onde você está edificando a sua vida cristã. Gente, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu fico imaginando só alguns exemplos na Bíblia. Lembra aquela passagem que fala que Jesus está no templo e ele olha para o gasofilácio e fala que as pessoas estavam entregando as suas ofertas e fala que alguns traziam sacos com várias moedas e jogavam no gasofilácio. Faz de conta que ele jogasse as moedas de punhado, fazia aquele barulhão. Mas então veio uma viúva e o texto fala que ela joga 2 pequenas moedas. Jesus fala, está vendo essa viúva? Deu mais do que todos os outros. E talvez os discípulos olhassem para ele e falassem, Senhor, o Senhor conhece de muita coisa. O Senhor conhece de carpintaria. Eu já vi o Senhor falar de semeadura. Já vi o Senhor falar de várias coisas, de pastoreio. Mas parece que o Senhor não é muito bom de matemática, não. Talvez os discípulos dissessem, puxa, como é que essa mulher que deu 2 moedas sem valor, entregou mais do que aquelas outras que deram várias moedas de valor? Aí Jesus fala, os outros deram daquilo que lhe sobrava. Essa deu de tudo quanto tinha. Percebe como é que será aquele julgamento naquele dia? Não será algo que as aparências poderão enganar. Será algo que o fogo, o juízo do Senhor, irá revelar. Meus irmãos, será algo tremendo. E nós precisamos viver uma vida cristã na expectativa de um dia estar ali. E nós precisamos viver a vida cristã na expectativa de ouvir do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meu irmão, eu quero ouvir isso de Jesus Cristo. Eu quero viver uma vida cristã onde, pela graça do Senhor, eu posso ouvir isso de Jesus Cristo. Continua lendo o texto aí, o verso 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. O fogo vai provar. Se permanecer, esse receberá galardão. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que? Pelo fogo. Vamos entender. Sofrerá detrimento é o quê? É perda. Virou cinza. A palha, o feno, a madeira, virou cinza. Não é castigo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não teve nada que você pôde apresentar para a eternidade. Vê o final aí? Será salvo. Todavia, como o quê? Pelo fogo. Vou só usar uma expressão para brincar. Eu brinco dizendo que no céu vai ter muito crente sapecado. Sabe o que é sapecado? Quando você acende ali a chama do fogão e de repente você passa o braço sem querer, o que acontece com os pelinhos do braço? Eles ficam sapecados. Na nossa região chama assim. Então serão os crentes que passarão pelo fogo.
não há perda de salvação. Será salvo, todavia, como que pelo fogo. É o crente sapecado. Força de expressão, meus irmãos. No entanto, vamos pensar quais são esses galardões? A Bíblia vai falar de 5. A Bíblia fala de 5 galardões que nós poderemos ter diante de Jesus Cristo e vivenciá-los na eternidade. Eu quero pensar quais são esses galardões e quero pensar o que a gente fará com esses galardões na eternidade. E como eu falei para vocês, vamos usar muito a Bíblia. Abre, por favor, 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9. O verso 23, ele fala assim: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Incorruptível. Meus irmãos, vamos entender esse texto. O galardão é retratado como coroa. O que acontece naquela época? A pessoa, ela corria, participava dos Jogos Istmicos ou dos Jogos Olímpicos, e ela era recompensada com uma coroa de louros. Essa coroa, no grego, por favor, não é para cansá-los, é porque a informação é importante. No grego tem 2 expressões para coroa. Uma é Stéphanos, e a outra é tiara, que foi transliterada para o português. Não tem moças que usam uma tiara? Então, é uma expressão grega. Qual é a diferença dessas 2 palavras para coroa? Uma delas fala da coroa que a pessoa tem pela sua posição. O rei tem coroa pela posição dele. O príncipe tem coroa pela posição dele. A outra é uma coroa que a pessoa tem não pela sua posição, mas pelo seu mérito. Jesus Cristo tem uma coroa. E a coroa de Jesus Cristo é pela posição dele. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja Ele. Mas nós poderemos receber uma outra coroa que não está baseada em quem nós somos, mas está baseada no serviço que nós prestarmos. Está vendo aí? Uma coroa incorruptível. Que coroa é essa? Continua lendo o verso. Verso 26. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta. Assim combato, não como quem bate no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser desqualificado. O que é a coroa incorruptível? Paulo está fazendo uma comparação com a maratona daquela época. No nosso contexto, tem 3 medalhas: bronze, prata e ouro. Naquela época, era só uma coroa. Não tinha 3, não, era só o primeiro colocado. Aí Paulo está falando tanto da corrida, quanto ele está falando do boxe. Naquela época já tinha essa luta de troca de socos. Aí ele fala: olha, eu não estou esmurrando o ar. Ele fala que ele esmurrava o próprio corpo para reduzi-lo à servidão. Não é isso que ele está dizendo? Meus irmãos, a coroa aí é a coroa do domínio próprio. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós vivemos a realidade da graça. E qual é a realidade da graça? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A realidade da lei, havia limites impostos pelos outros ao povo de Israel. A realidade da graça, eu preciso impor limites a mim. Meus irmãos, eu sou pastor, mas não cabe a mim impor limite aos membros da minha igreja. O que cabe é cada crente entender que um dia estará diante de Jesus Cristo e viver uma vida cristã onde ele dê limites para a sua vontade, ele dê limites para o seu eu, ele esteja dando limites para a sua carne.
Domínio próprio. Eu queria enfatizar isso. Veja, nós vivemos uma graça que tem que ser valorizada e não barateada. Não é assim que as pessoas têm colocado a graça do Senhor em nossos dias? Porque a salvação é pela graça, aí a pessoa acha que ela pode viver de qualquer jeito, porque nada tira a sua salvação. Não, meus irmãos, é o mau uso da graça. Realmente, nada tira a minha salvação, mas Deus não me salvou para continuar no pecado. Deus me salvou para me libertar do pecado. E aí eu preciso viver uma vida cristã, não dando murro nos outros, não dando murro no ar, mas esmurrando na minha própria carne. Eu preciso me esforçar, eu preciso correr, para que eu realmente tenha uma vida cristã, onde eu não seja desqualificado naquele dia maravilhoso. Aqui é um desafio que nós precisamos reviver, que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Meus irmãos, o que tem acontecido em nossos dias? Eu gostei de uma frase que diz assim: hoje, o mundo tem mudado pouco, porque a igreja mudou muito. Pegaram a frase? Hoje, o mundo tem mudado pouco, porque a igreja mudou muito. Nós que éramos para ser o sal da terra, o que o sal faz? O sal, ele contém a deteriorização do alimento. Naquela época não tinha geladeira, você pegava uma carne fresca, e como é que você fazia para conservar a carne? Você colocava sal. E o sal naquela carne impedia que aquela carne se deteriorasse. O que o crente tem que ser no seu meio? Ele tem que ser aquele que contém o avanço do mal. Como isso? Pelo seu comportamento. Como isso? Pelo seu testemunho, pelos seus valores. Então, nós precisamos dar limites para nós mesmos. O exemplo que eu vejo na Bíblia, e é um exemplo tremendo, é o exemplo de José no Egito. Um jovem de 17 anos. Ele foi levado para o Egito, e esse jovem, então, foi vendido como escravo na casa de Potifar. E todo mundo conhece a história. A mulher de Potifar se encanta por José. E, meus irmãos, todo o respeito, mas só para a gente entender como é que foi na prática. A mulher de Potifar era uma madame, concordam? Potifar, um homem de status, um homem de recursos. Então, a esposa dele era uma madame. Essa mulher, ela tinha condições financeiras para vivenciar o padrão de beleza da época. Vamos imaginar essa mulher nos nossos dias? Ela teria sido uma mulher de academia. Teria sido uma mulher de botox. Deveria ser uma mulher, gente, com todo o respeito, siliconada. Não, com todo o respeito, por favor, não sinta que eu quero ser irreverente, porque eu tenho muito temor para com o Senhor e respeito para com os irmãos. Mas percebe que ela devia ser uma mulher que estava dentro do padrão de beleza da época? Uma mulher que fazia de tudo para chamar a atenção dos homens à sua volta? José era um rapaz, nessa época, entre 17 e o quê? 25 anos? Um jovem que estava longe da sua família, longe dos seus pais. Um jovem que devia ter a sua carência emocional e afetiva. E um jovem cheio de testosterona que tinha os seus impulsos sexuais. Meus irmãos, ora, será que José, fisicamente, não deve ter se sentido atraído por aquela mulher? O texto fala que ela se insinuava para ele constantemente. Constantemente ela se insinuava para ele. Até que chegou um momento onde só estavam os dois sozinhos naquela casa. Antes ela já havia dado muitas iniciativas, muitas investidas. Será que nesse meio tempo todo, Satanás não ficou jogando dados na mente de José? Será que nesse tempo todo, Satanás não ficou levando José a considerar essa possibilidade? Mas a Bíblia diz que existe uma coroa. Existe uma coroa para aqueles que esmurram a própria carne.
que dizem não ao seu eu pecaminoso, que diz não à sua vontade pecaminosa, que diz não às suas inclinações pecaminosas. E o que José fala para aquela mulher? Ele diz assim: minha filha, eu sou o segundo nessa casa. O seu marido, ele me deu liberdade para tudo, mas o único limite é você. E ele termina dizendo: cometeria eu tamanha maldade contra Potifar? Foi isso que ele falou? Não. Cometeria eu tamanha maldade contra? Ele levava o nome de Deus em conta. Meu irmão, por causa do Senhor, diga não para o pecado. Por causa do Senhor, diga não para os seus desejos pecaminosos. Em nome de Jesus Cristo. Sabe algo que eu tenho percebido? Como é que tem crente que tem flertado com o mundo e tem flertado com o pecado? Eu espero, em nome de Jesus, que não seja a realidade dessa igreja, mas celular e pornografia. Como tem tido jovens, homens casados e, nos nossos dias, até mulheres, que têm se permitido essa miséria. Eu sou de uma outra época, então eu, quando adolescente, quando jovem, para ver algo pornográfico, a pessoa tinha que ir ou numa banca de revista, ou tinha que ir numa locadora. Ela tinha que se expor de alguma maneira. Hoje você está com seu celular no seu quarto, e ali ou vem algo, ou você acessa algo. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, entenda, um dia nós estaremos diante daquele tribunal, e não é porque o Senhor ali vai mostrar um vídeo que vai te deixar envergonhado, não é porque você vai tomar um cascudo, não é que você vai perder a salvação, não, é porque o amor de Cristo nos constrange, o Espírito do Senhor habita dentro de nós, a graça do Senhor tem que ser valorizada e não barateada. Em nome de Jesus, vamos lutar contra o pecado, vamos lutar contra os nossos desejos pecaminosos. Ora, o que eu tenho visto em nossos dias, e espero que não seja a realidade dessa igreja, mas as pesquisas dizem que o comportamento dos crentes tem sido equivalente ao comportamento dos não crentes. E isso quer dizer que se os não crentes, o namoro dos jovens tem sido namoro com sexo, parece estar se tornando normal entre os crentes namorarem com sexo. Meu irmão e minha irmã, com todo o respeito a vocês, mas sendo firme e claro com a palavra de Deus, sexo antes do casamento é prostituição. Se houver uma moça que estiver se relacionando sexualmente antes do casamento, ela está em prostituição. Ô pastor, a palavra é forte. É sim, mas é uma palavra bíblica. E lembra, a Bíblia, ela é um mel que adoça os lábios, é uma água que refrigera a alma, mas também é um machado que esmiuça a penha, e é uma espada que corta o pecado fora. Jovem, se estiver acontecendo com você, você está em prostituição. Meus irmãos, sexo antes do casamento é prostituição, e sexo fora do casamento é adultério. Não tem outra palavra. Esmurre a sua carne, diga não para o seu eu. Estou falando aqui sobre área moral, mas tem outras áreas também. Tem pessoas que elas são desonestas nas suas finanças. Elas dão sempre um jeitinho para, de alguma maneira, lucrar, ainda que seja de forma ilícita. Meus irmãos, nós precisamos entender que todos nós estaremos naquele tribunal e prestaremos conta de tudo. Cuidado com o feno, cuidado com a palha, cuidado com a madeira. O lucro presente não vale a pena a perda eterna. Tem pessoas que de repente elas não têm dificuldade com a área moral. Tem pessoas que de repente na área financeira, você coloca ouro em pó em suas mãos e ela devolve para você e ainda faz assim, ó. Ela não tem problema com a área moral, não tem problema com a área financeira, mas às vezes essa mesma pessoa tem uma língua que dá 2 voltas nessa igreja e faz um lacinho no final. Não tem pessoas que são maledicentes? Não tem pessoas que são conversadeiras? Claro, aqui não tem ninguém dessa maneira. Ô meu irmão, vamos pensar, esmurrar o próprio corpo.
Essa é a primeira coroa. Mas a Bíblia fala de outras. E eu queria discorrer com elas, o tempo vai me permitir chegar até a última. Abre aí, por favor, no texto de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 12. Diz assim: bem-aventurado aquele que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Lembra, teve a coroa incorruptível, daquela que luta contra o pecado. Percebeu que essa coroa aí é daqueles que suportam a provação? Ou que suportam a tentação? Coroa da vida. Se vocês se lembram, ontem eu tinha falado de uma passagem em Apocalipse 2, que diz assim: dar-te-ei provação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Está vendo? Ó? A coroa da vida para aqueles que resistem à provação. Meus irmãos, aqui tem áreas diferentes. Por exemplo, nós sabemos que nos países totalitários, tem aqueles que suportam uma provação, que é a perseguição em nome da fé. A igreja é perseguida. E seria importante se nós aqui no Ocidente procurássemos nos inteirar mais. Tem irmãos em Cristo morrendo na Nigéria nesse momento. Tem irmãos em Cristo morrendo na Etiópia, morrendo na Eritreia, morrendo na Coreia do Norte. São aqueles que suportam provações físicas. E eles suportam por qual razão? Porque amam o Senhor. Não é assim que diz o finalzinho? Porque amam o Senhor. Eles poderiam sair da prisão se eles negassem o nome de Cristo. Eles poderiam sair da tortura se negassem o nome de Cristo. Naqueles locais onde tem os radicais islâmicos, e desculpe se parecer crítico, radical islâmico como é que a gente pode dizer? Redundância, porque o islamismo é radical. Quando eles têm tomada de poder, eles são radicais. Então, eles chegam diante das pessoas e eles dizem: negue a Cristo e abrace Maomé. E se a pessoa negar a Cristo e abraçar Maomé, ela é liberta. Eles poderiam ficar vivos, ter os seus filhos vivos, se eles negassem a Cristo. Mas por que eles não negam? Olha o finalzinho do texto. Aos que amam ao Senhor, por amor ao Senhor. Vamos trazer para a nossa realidade aqui? Hoje ainda, a perseguição no Brasil não é física. Está mais perto do que a gente imagina. Pelo menos na minha percepção. Mas nós temos outros tipos de provação. Sabe aquele irmão, aquela irmã, que no seu casamento se esforça, ainda que tenha dificuldades, e se esforça por amor a Jesus Cristo? Meu casamento é em nome de Jesus. Foi construído numa rocha. E eu não vou deixar que rio nenhum derrube ele por causa de Jesus. Meu irmão, tem coroa para você. Minha irmã, tem coroa para você. Sabe aquele jovem que está no ambiente acadêmico, no ambiente de faculdade, com aquela pressão ideológica, aquela pressão de massa, querendo levar ele a viver coisas que não é para ele? Aquele jovem que está ali, como Daniel esteve em Babilônia, querem mudar até o seu nome, querem mudar a sua fé e querem mudar os seus valores? Jovem, mantenha-se firme, o Senhor tem uma coroa para você. Aqueles que suportam a provação, que suportam a tentação, por amor a Jesus Cristo. Ora, no seu trabalho. Eu, do seminário, tive um professor, e ele disse que antes de crer em Cristo, ele trabalhava numa contabilidade. E na época, naquela contabilidade, ele se permitia em fazer algumas coisas que eram escusas. Então ele se converteu. E quando ele se converteu, o dono da contabilidade pediu para ele fazer uma coisa que antes ele fazia. Mas agora ele disse para o dono da contabilidade: não, eu não faço mais isso. E o dono falou: não, você faz, você trabalha para mim, você vai fazer o que eu lhe pedi.
Aí ele falou, olha, eu trabalho para você e eu quero oferecer o meu melhor trabalho, mas esse tipo de coisa eu não faço mais. O dono da contabilidade ficou bronqueado com ele. Quando chegou a época de promover alguém a gerente, ele, ainda que estivesse apto, o dono da contabilidade deixou ele de lado. Então outra pessoa foi ser gerente. Passou um certo tempo, o dono da contabilidade adoeceu, precisou se ausentar. E quem é que geriria a parte financeira da contabilidade? O dono chamou esse irmão e falou, olha, eu não vou poder continuar aqui para poder me tratar, e eu quero que você fique com a parte financeira. E aí esse irmão falou para ele, olha, mas por que você não pede para aquele que você colocou como gerente? Aí o dono da contabilidade falou, porque você é crente. Percebeu, meu irmão? Leve a sério a sua vida cristã. Suporte a aprovação, suporte a perseguição, honre a Jesus Cristo. O Senhor há de te honrar nessa vida, mas acima de tudo, Ele irá te honrar na eternidade. Primeira coroa é incorruptível, aquele que procura controlar, dominar a sua carne, domínio próprio. A segunda coroa, a coroa da vida, aquele que suporta a provação em nome de Jesus, por amor a Jesus. Vamos pensar numa terceira coroa? Abre aí em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 2. Não, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, minha coroa de alegria, ou minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. A terceira coroa é a coroa da alegria. Quem são os filipenses? Vamos nos lembrar? Paulo, em Atos 16, ele chega numa região, e essa região é chamada Filipos. E naquela região, aparece uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela era uma escrava, que por meio desse espírito de adivinhação, rendia lucro aos seus senhores. A essa jovem começa a atrapalhar a pregação do Evangelho. E Paulo, então, liberta aquela jovem em nome de Jesus Cristo. Os donos, vendo que o lucro deles tinha ido embora, os donos pedem a prisão de Paulo. O texto fala que Paulo, ele é açoitado. Tiram as vestes de suas costas e chicoteiam as suas costas. E o que acontece com isso? Suas costas ficam em carne viva. Levam Paulo para um cárcere e colocam Paulo no tronco. Como é que é o tronco? Prende os seus pés. E aí você, então, em algum momento precisa deitar, porque você está sentado, você tem em algum momento você precisa deitar. Mas você tem que deitar de barriga para cima, porque os seus pés estão presos dessa forma. Se você deita de barriga para cima, você então deita sobre as suas costas. Lembra que as costas dele estavam em carne viva por causa das chicotadas? Mas, ora, aquele cárcere era um cárcere que havia diversos outros presos. O texto não fala isso? E naquela época não existia banheiro, não existia o mínimo de dignidade humana naquelas cadeias. Onde é que as pessoas faziam as suas necessidades? Naquele chão. Onde é que Paulo tinha que deitar com as suas costas chicoteadas? Naquele chão insalubre, naquele chão sujo. Mas o que é interessante? O texto fala que Paulo, ainda que tenha sido injustiçado, ainda que ele esteja ali maltratado, o texto fala que à meia-noite, o que Paulo fazia? Ele cantava, ele louvava, ele exaltava, de tal forma que ele, na sua alegria por estar pregando o Evangelho, olha, eu estou preso, mas agora há pouco houve uma mulher chamada Lídia, que vendia púrpura e hoje é crente em Jesus Cristo. Eu estou preso, mas agora há pouco havia uma jovem que vivia escravizada pelos demônios e agora está liberta em nome de Jesus. O texto fala que todos aqueles presos ficavam vendo aquilo admirados. Há um terremoto e o cárcere se abre. O carcereiro, quando viu aquilo, ele pensou em se matar, porque naquela época o carcereiro respondia pela vida do preso.
Paulo fala, não se faça mal nenhum, porque todos aqui estamos. Paulo está ali, eu entendo. Lucas continua ali, eu entendo. Lucas não, Silas. Mas os outros presos, por que os outros não fugiram? Os outros viram que tinha mais liberdade dentro daquela prisão do que fora daquela prisão, porque naquela prisão eles ouviram de Jesus Cristo. Percebe como é que surgiu a igreja de Filipos? Lídia, aquela moça que foi liberta, aquele carcereiro que se converteu, a família do carcereiro, aqueles presos. E agora Paulo está escrevendo para essa igreja. E como é que ele se refere a essa igreja? Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Sabe o que é a coroa da alegria? É a coroa do evangelista. É a coroa do ganhador de almas. É a coroa do missionário. Meus irmãos, é a coroa de saber que Deus, em graça e bondade, não apenas te salvou, mas te usou para salvar outros. É a coroa de saber que, por meio de você, alguém hoje não irá mais para o inferno, o que já é maravilhoso. Só que, além disso, passará a eternidade no céu, o que é tremendo. Meus irmãos, às vezes nós olhamos para as coisas dessa vida e nós ficamos com a expectativa de comprar um carro. E se a gente comprar um carro, a gente fica feliz. A gente fica com a expectativa de comprar uma casa própria. E se a gente comprar a casa própria, a gente fica feliz. A expectativa de passar no curso de medicina. E se a gente passar no curso de medicina, a gente fica feliz. Meus irmãos, são alegrias temporárias. São alegrias passageiras. E são alegrias que, assim que você compra o carro próprio, aquela felicidade durou o quê? 3 meses? 4 meses? Já não te contenta mais, você precisa de alguma outra coisa, não é assim? A alegria de saber que você conduziu alguém aos pés de Jesus Cristo. É uma alegria para essa vida e uma alegria para a eternidade. Meus irmãos, é uma alegria que enche o nosso coração. É saber que a nossa vida cristã não está sendo apenas palha, não está sendo apenas feno, não está sendo apenas madeira. Ora, com todos os meus defeitos, pelo menos um pouquinho de ouro, um pouquinho de pedra preciosa, pelo menos um pouquinho de prata, eu pude edificar para a glória de Jesus Cristo. Meu irmão, é por isso que nós precisamos ter amor por missões, é por isso que nós precisamos ter engajamento evangelístico, é por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque tem uma coroa especial para você. Oh, meu irmão, que em nome de Jesus, a minha vida cristã leve pelo menos uma pessoa. Eu sou crente há 35 anos. Eu sou pastor há 22 anos. Que esses 35 anos de crentes, ou que esses 22 anos de pastor, pelo menos uma pessoa eu consiga conduzir a Cristo. É claro, eu quero conduzir muitas outras, mas apenas uma, meu irmão, pense bem, uma alma que não passará a eternidade no inferno. Uma alma que passará a eternidade na presença de Jesus Cristo. Oh, meu irmão, se desafie, clame a Deus, Senhor, me ajuda a levar pelo menos uma alma aos teus pés. Depois dessa, você fala, Senhor, agora 2. Depois dessa, você fala, Senhor, agora 3. Se desafie a ter essa alegria de conduzir alguém aos pés de Jesus Cristo. Terceira coroa foi essa. Ontem eu usei uma expressão e os irmãos não entenderam. É porque eu falo rápido. Eu disse que o tempo não me é, aí alguém entendeu carinhoso. É carinhoso, não tem carinho. Eu tenho ainda uns 15 minutos, aí nesses últimos 15 minutos quero falar das 2 últimas coroas e dizer o que nós faremos com elas no céu. Vamos lembrar? Incorruptível, coroa da vida, coroa da alegria. Olha uma 4ª coroa. Veja 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da
justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos aqueles que amarem a sua vinda. Paulo, ele está escrevendo a sua última carta. Ele está numa prisão que é chamada prisão marmetina. Diferente das outras prisões, nessa agora, ele está solitário. Essa prisão, a pessoa saía dali apenas para a morte. Se ela não morresse ali por inanição, porque era o preso que tinha que providenciar a sua alimentação, ou seus amigos, se ele não morresse por inanição, se não morresse de frio, porque naquela região o inverno é bem rigoroso, por isso que Paulo fala, quando vier me traz a capa, se ela não morresse por uma doença contagiosa, como a lepra, porque naquela prisão não havia higiene, ela então iria para a pena capital, ou a crucificação, ou entregue às feras, ou no caso de Paulo, decapitado. Então Paulo está ali, e humanamente falando, não havia mais perspectiva nenhuma para ele. Qualquer outra pessoa, naquele momento, estaria amargurado, desesperançoso e desesperado. Mas percebe que com Paulo é diferente? Paulo, ele se sente realizado. O que ele diz no verso 7? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele se sente realizado. Ora, eu cumpri a minha missão. Eu não vivi uma vida cristã meia boca. Eu não empurrei com a barriga. Eu não vivi uma vida cristã de qualquer jeito. Eu não edifiquei com feno, com palha, nem com madeira. Eu combati o bom combate. Foi ouro, foi prata, foi pedra preciosa. E além de realizado, no verso 8, ele está com uma profunda expectativa. Ele está com uma profunda certeza. Ele sabe que quando ele partir, tem algo que lhe será dado. Desde agora está me reservada a coroa da justiça. Meu irmão, tem coroa para você. Tem coroa para você. E ele fala, a qual o Senhor, o reto juiz, dará não apenas a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Meu irmão, uma coisa que o crente precisa entender, ele está nesse mundo de passagem. Aqui não é o seu lar. A Bíblia fala que nós aqui somos peregrinos. Assim como o povo de Israel não devia achar que o deserto deveria ser a sua morada, ele deveria desejar a terra prometida, deveria ansiar por entrar na terra prometida, deveria buscar aquela terra que tem leite e mel. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos ansiar a vinda de Jesus. Nós precisamos viver com um constante pedido, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala que a igreja é noiva. E qual é o maior desejo de uma noiva? O que a noiva fica todo o tempo olhando no calendário? E enquanto o casamento não acontece, como é que a noiva age? Ela fica se preparando para aquele dia. Ela fica imaginando como será. Ela pensa nos convidados, não é assim? Ela pensa na cerimônia, ela pensa no vestido, ela começa até a fazer um regime para ficar bonita naquele dia. Não é assim com a noiva? Como é que a igreja tem que viver? Como é que nós devemos caminhar a nossa vida cristã? Nós precisamos ter uma expectativa, nós precisamos ter um anseio, um desejo ardente e profundo, amar a vinda do Senhor. E porque nós amamos a vinda do Senhor, nós vivemos uma vida cristã vigilantes, despertos, preparados, para que o Senhor nos encontre acordados e não dormindo. Meus irmãos, aqueles que amam a sua vinda têm uma coroa, e essa é a coroa da justiça. O que isso quer dizer? Que se eu estou esperando Cristo para hoje, eu estou vivendo uma vida que seja justa aos olhos dele. Não é isso mesmo? Última coroa, para a gente encerrar. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. O versículo 1 diz assim:
versículo 1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participantes da glória que se há de revelar. Está vendo? A glória que se há de revelar, perspectiva do futuro. Ele diz no verso 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aí o verso 4 diz assim: quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa da glória. Meus irmãos, a quinta coroa é a coroa do obreiro fiel. É a coroa daquele pastor que realmente foi fiel, daquele missionário que foi fiel, daquele evangelista que foi fiel. Aquele que não fez por força, não fez por constrangimento, não fez por obrigação. Aquele que não fez por torpe ganância, não por causa de recurso financeiro, de facilidade financeira ou de boas condições de ministério. Aquele que não quis ser dominador do rebanho, mas que procurou exercer um ministério com humildade, procurando ser o exemplo de Jesus Cristo. Esse terá aquilo que é chamado de coroa da glória. Mas, meu irmão, será que é uma coroa apenas para o pastor? Será que é uma coroa apenas para o missionário? Apenas para o evangelista? Lembra que Jesus Cristo falou que todo aquele que der um copo d'água para um profeta, no lugar de profeta, receberá galardão de profeta? Não é assim que a Bíblia fala? Todo aquele que der um copo d'água a um profeta, no lugar de profeta, receberá galardão de profeta? Estou falando para enriquecer pastor, não. Estou falando para valorizar os obreiros fiéis. Estou falando para realmente apoiar missionários, evangelistas, aquelas pessoas que têm deixado suas famílias, têm deixado a sua habitação, têm dedicado as suas vidas para que o nome de Jesus seja anunciado em locais distantes. Todo aquele que der um copo d'água a esses, porque são servos de Deus, receberão galardão do servo de Deus. No final, o que nós vamos fazer com essas coroas? Meu irmão, pensa bem. O que nós faremos com essas coroas na eternidade? Abre aí em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Os versículos 9 e 10. Esse texto tem uma visão do céu, uma visão da eternidade. E nessa visão do céu e na visão da eternidade, o versículo 9 diz assim: quando os animais davam glória, está falando sobre seres celestiais. Eles falam sobre seres celestiais que tinham comparações com animais. Quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Verso 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Meus irmãos, pensem nesse texto. Está vendo que os seres celestiais, no versículo 9, eles louvarão a Deus na eternidade apenas com as suas vozes? Mas está vendo que no verso 10, os 24 anciãos, quem são esses 24 anciãos? É uma representatividade da igreja, porque a igreja se baseia nos patriarcas do Velho Testamento, que eram 12, e nos apóstolos do Novo Testamento, que eram 12. 12 com 12? 24, está vendo uma representação da igreja? Enquanto que os seres celestiais na eternidade louvarão a Deus apenas com as suas vozes, e já será maravilhoso, está vendo que nós poderemos oferecer ao Senhor mais do que nossas vozes? Quando chegar aquele momento de adoração, haverá aquele coro celeste, arcanjo, querubim, serafim, principados, tronos, potestades estarão louvando o Senhor. Digno és, tu és tremendo,
glória seja dada ao teu nome. E nesse momento nós, a igreja de Jesus Cristo, nós participaremos daquele coro celestial, daquela exaltação ao nome de Jesus. Mas nós, além das nossas vozes, nós nos ajoelhemos, nós pegaremos essas coroas e nós diremos, Senhor, muito obrigado, eis aqui a coroa incorruptível, porque o Senhor me deu graça para dominar o meu corpo. Senhor, eis aqui a coroa da vida, porque o Senhor me deu graça para suportar a provação. Senhor, eis aqui a coroa da alegria, porque o Senhor me deu o privilégio de pregar o Evangelho e conduzir outros aos teus nomes. Senhor, eis aqui a coroa da justiça, porque o Senhor derramou em mim o amor pela tua vinda. Senhor, eis aqui a coroa da glória, porque o Senhor me abençoou para que eu pudesse ter um ministério fiel. Oh, meu irmão, eu queria muito que nós tivéssemos no nosso coração a alegria, o encanto, o desejo de viver esse momento. Mas eu fico imaginando, lembra que alguns serão apenas palha, feno e madeira? Enquanto muitos terão coroas, outros serão salvos, mas não terão galardão nenhum. No céu não tem tristeza. Estou falando com linguagem terrena. Eu fico imaginando qual seria o sentimento daqueles que estarão no céu, o que já é tremendo, mas que passarão a eternidade inteira sem uma coroa para glorificar Jesus Cristo. Meu irmão, no céu não tem tristeza. Mas como será o sentimento? O sentimento de não ter algo que possa apresentar diante de Jesus para a sua glória. Oh, meu irmão, eu não consigo descrever isso. Eu não queria trazer uma ideia errada. O céu é maravilhoso e o principal é estar lá para adorar Jesus. Mas, meu irmão, você pode, durante a sua caminhada, louvar ao Senhor na eternidade mais do que com as suas vozes. Você pode louvar com o seu serviço. Você pode louvar com o seu testemunho. Você pode louvar com as suas atitudes. Você pode louvar com o seu serviço. Busque coroa. Eu quero encerrar contando uma breve ilustração. Conta-se, não sei se é verídico ou apenas ilustrativo. Naquela época da cortina de ferro, União Soviética, onde os cristãos, eles eram presos, ainda hoje acontece em outros países, pegaram alguns cristãos e levaram para a Sibéria, aquela região fria. Colocaram os cristãos naquele inverno rigoroso, numa montanha, e disseram para eles, suba a montanha. E se algum de vocês achar que o frio está muito intenso, é só negar Jesus Cristo e você pode descer dessa montanha. E aí esses cristãos, então, eles iam subir na montanha e eles iam gritando, eram em 10, eles falavam 10 coroas para 10 mártires. E eles, apesar do frio intenso, eles desnudos, eles gritavam 10 coroas para 10 mártires. E aquele frio rigoroso começou a trazer hipotermia para eles. E alguns começaram a cair por causa do frio, sendo induzidos à morte nessa hipotermia. E conforme um caía, os outros gritavam 9 coroas para 9 mártires. E conforme o outro caía, eles gritavam 8 coroas para 8 mártires, 7 coroas para 7 mártires, 6 coroas para 6 mártires. No final ficou apenas um cristão. E ele então, vendo seus colegas mortos, aquele frio intenso, ele começa a voltar da montanha, ele começa a descer. E os soldados que estavam ali observando a cena, um deles começou a subir enquanto o outro cristão descia. E esse cristão descia desnudo, e aquele soldado foi subindo e tirando o casaco. E aquele cristão descendo desnudo, e aquele soldado subindo e tirou a sua blusa, e tirou a sua calça. E quando os dois se encontraram, aquele cristão que estava negando a sua fé falou para aquele soldado, você é louco, o frio está muito grande, você vai morrer. E aquele soldado, impactado pelo testemunho dos outros 9, ele falou assim, eu vou morrer, mas vai ter coroa para mim na eternidade. E ele subiu gritando, uma coroa para o mártir. Meu irmão, eu não sei se é ilustrativo ou se foi verdadeiro, mas eu sei que tem coroa para aquele que serve a Jesus Cristo.
Viva a sua vida cristã. Viva a sua vida cristã não como o povo de Israel no deserto, que só estava esperando morrer naquele deserto. Viva a sua vida cristã na certeza e no anseio de viver a terra prometida, de viver a realidade do leite e do mel. Viva a vida, sua vida cristã na expectativa de estar diante de Cristo. Porque eu que desejo muito poder ouvir do Senhor na sua graça, tudo por causa dele. Ouvir dele, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vamos falar com Deus?